Ricardo Almeida segurava o volante do Audi com tanta pressão que seus dedos doíam. O trânsito do Rio de Janeiro se arrastava pela Avenida das Américas naquela tarde sufocante de quinta-feira, e cada minuto preso entre ônibus lotados e motos barulhentas parecia amplificar a dor de cabeça que martelava atrás de seus olhos. Eram 4:30 da tarde, quando ele simplesmente se levantou da sala de conferências, pegou sua maleta de couro e saiu sem dar satisfações aos sócios nem aos investidores que esperavam sua decisão sobre o novo empreendimento imobiliário. Os rostos ao redor da mesa ficaram perplexos, mas Ricardo não conseguia se importar, não mais, não depois daquela manhã. A apresentação do projeto de condomínio de luxo na Barra havia sido um fracasso monumental. Apenas 3 unidades vendidas em 2 semanas de lançamento, quando as projeções indicavam pelo menos 20. Os investidores questionaram cada número, cada decisão estratégica, cada promessa que Ricardo fizera nos últimos 8 meses. Ele, que construíra uma construtora do zero, que transformara terrenos vazios em empreendimentos milionários, estava sendo tratado como um novato incompetente que não sabia ler o mercado. Mas não era o fracasso profissional que destroçava Ricardo por dentro. Era a sensação constante, sufocante e inescapável de que sua vida inteira estava desmoronando em câmera lenta, e ele não tinha absolutamente nenhum controle sobre o colapso. O sucesso nos negócios sempre fora seu porto seguro, o lugar onde ele sabia exatamente o que fazer, onde sua competência era inquestionável. Agora nem isso restava intacto. Ricardo virou à esquerda em direção ao Joá, subindo a estrada sinuosa que levava ao condomínio fechado onde ficava sua casa. O mar aparecia e desaparecia entre as árvores, um azul impossível que contrastava com a escuridão que ele carregava dentro do peito. O segurança na guarita acenou respeitosamente quando Ricardo mostrou o adesivo de acesso. O portão eletrônico deslizou silenciosamente. Dinheiro comprava eficiência discreta, portões que abriam sem ruído, seguranças que não faziam perguntas, mas não comprava o que realmente importava, não trazia de volta o que havia sido perdido. A casa surgiu ao fim da Alameda particular, arquitetura contemporânea de 3 andares, vidro e madeira clara, jardim com plantas tropicais que uma paisagista premiada escolhera cuidadosamente. Camila havia passado 3 anos planejando cada detalhe daquela construção. Trabalhara com arquitetos renomados, mudara projetos dezenas de vezes, criara o que chamava de nosso refúgio particular, o lugar onde nossa família vai crescer feliz. Ricardo estacionou na garagem climatizada que abrigava outros 3 veículos e desligou o motor. Ficou ali sentado, as mãos ainda no volante, o silêncio zumbindo em seus ouvidos. 9 meses. Haviam-se passado 9 meses desde aquela manhã de março, quando tudo terminou abruptamente. Camila acordara cedo porque as trigêmeas estavam com febre. Nada alarmante, apenas um resfriado comum, mas ela era cuidadosa, até neurótica, quando se tratava da saúde das meninas. Disse que iria até a farmácia buscar antitérmico e xarope infantil. Ricardo ainda dormia quando ela saiu, exausto de uma semana de reuniões intermináveis. Nunca mais a viu respirar. O telefonema veio 1h40 depois. Ataque cardíaco fulminante, disseram os paramédicos. Uma condição congênita que nenhum exame de rotina havia detectado. Ela desabou na fila da farmácia, entre desconhecidos que tentaram ajudar, mas nada puderam fazer. Longe de casa, longe dele. Longe das 3 meninas que esperavam o remédio para a febre que nem era grave. Ricardo fechou os olhos, tentando empurrar as memórias para um canto escuro da mente, onde não pudessem alcançá-lo. Nunca funcionava. As imagens sempre voltavam nítidas demais, dolorosas demais. Saiu do carro pegando a maleta que já não tinha importância e caminhou até a entrada lateral. Afrouxou a gravata de seda enquanto digitava o código na fechadura eletrônica. O ar-condicionado o recebeu com um frescor artificial que fazia a casa parecer um mausoléu bem climatizado. O silêncio costumava ser a primeira coisa que o golpeava ao chegar. Um silêncio pesado, denso, que parecia ter substância física, que se agarrava à pele como óleo viscoso. Mas naquela tarde havia algo diferente flutuando pelo ar. Ricardo parou no hall de entrada de mármore italiano, franzindo a testa, tentando identificar o que estava errado, ou talvez
o que estava certo pela primeira vez em meses. Havia som vindo das profundezas da casa. Não o murmúrio discreto das empregadas trabalhando, ou o zumbido baixo da televisão, que ele às vezes deixava ligada apenas para preencher o vazio. Era outro tipo de som. Um som que ele pensara nunca mais ouvir, ecoando por aqueles corredores amplos. Eram risadas. Risadas infantis, agudas e cristalinas, borbulhando pela casa como água fresca em um deserto ressecado. Suas filhas, suas trigêmeas idênticas, Beatriz, Clara e Daniela, estavam rindo. Rindo de verdade, com aquela alegria despreocupada e pura que ele não ouvia desde antes de Camila partir. Desde antes de o mundo perder todas as cores. A maleta de couro italiano escorregou dos dedos de Ricardo e bateu no chão de mármore com um som oco que não o registrou. Ele caminhou pelo corredor largo como um homem hipnotizado, seguindo aquele som impossível. Suas mãos tremiam. Seu coração batia descompassado, tão forte que ele conseguia ouvir o pulso batendo nas têmporas. As risadas vinham da sala de estar, aquele ambiente enorme com pé direito duplo e parede de vidro que Camila tanto amava porque capturava o pôr do sol sobre o oceano. A porta estava entreaberta. Ricardo a empurrou devagar, com medo de que o movimento brusco fizesse o som desaparecer como um sonho se dissolvendo ao acordar. O que viu do outro lado o fez congelar completamente, esquecendo até de respirar. No meio da sala de estar, sobre o tapete persa que Camila escolhera em uma galeria de arte, estava a babá. A moça que a sogra dele, Dona Teresa, havia contratado 5 semanas atrás. Ricardo mal se lembrava da conversa. Ele estava em uma reunião crucial sobre licenças ambientais quando Teresa ligou pedindo autorização urgente. Ele murmurou um sim distraído e desligou sem perguntar detalhes, sem sequer anotar o nome dela. Isso fora há mais de um mês e ele mal anotara desde então, perdido demais em seu próprio abismo de dor. A babá estava de 4 no chão, fingindo ser um cavalo. Suas costas curvadas formavam uma cela improvisada, onde as 3 trigêmeas estavam montadas uma atrás da outra, segurando umas nas outras como cavaleiros em aventura épica. Beatriz, a primeira da fila e sempre a mais ousada, segurava uma corda imaginária como rédeas. A babá balançava a cabeça dramaticamente de um lado para o outro, relinchava de forma exagerada e hilariante, galopava em câmera lenta pela sala, fazendo curvas teatrais. E as meninas riam. Riam tanto que seus rostinhos idênticos estavam vermelhos de esforço, os olhos brilhando com uma felicidade que Ricardo pensara ter sido enterrada junto com Camila. Clara, a do meio e sempre a mais falante, gritava entre risadas: "Mais rápido, cavalinho, mais rápido, tem dragões nos perseguindo!" Daniela, a caçula por exatos 4 minutos, dava gritinhos agudos cada vez que a babá fingia tropeçar e se recuperava no último segundo. Beatriz ria tanto que mal conseguia se segurar, inclinando-se perigosamente para o lado. E a babá, aquela moça de 20 e poucos anos que ele mal conhecia, ria junto com elas como se fosse a coisa mais natural e maravilhosa do mundo. Ricardo não conseguia se mover, não conseguia processar o que seus olhos viam. Suas filhas, aquelas 3 meninas idênticas que haviam se tornado pequenas sombras silenciosas, vagando pela mansão, que acordavam chorando todas as noites chamando pela mãe, e falavam em sussurros tão baixos que ele mal conseguia ouvi-las. Elas estavam brincando. Brincando de verdade, com entrega total e completa, esquecidas momentaneamente da dor que carregavam como fardos pesados demais para ombros tão pequenos. E não era com ele. Não era com o pai milionário que comprara todos os brinquedos caros imagináveis, que contratara a melhor psicóloga infantil do Rio de Janeiro, que reorganizara toda a rotina da casa, seguindo manuais de especialistas em luto infantil e trauma. Era com essa mulher, essa babá, que ele mal prestara atenção ao contratar, uma moça sem diplomas universitários de instituições renomadas, sem credenciais impressionantes, que viera de um bairro simples da Zona Norte e que agora estava no chão de sua sala milionária, fazendo suas filhas rirem como não riam há 9 meses intermináveis. A babá levantou o olhar naquele momento exato. Seus olhos encontraram os de Ricardo parado na porta, observando. O sorriso desapareceu instantaneamente de seu rosto, como se alguém tivesse apagado uma luz.
Ela ficou paralisada em sua posição de cavalo improvisado, claramente assustada de ter sido pega brincando, em vez de supervisionar as meninas de forma mais formal e adequada. As 3 meninas perceberam a mudança súbita de atmosfera e viraram as cabecinhas para a porta. Ao verem o pai ali parado, escorregaram rapidamente das costas da babá e se agruparam ao redor dela, como se estivessem protegendo algo precioso e frágil que não queriam que fosse tirado delas. Ricardo queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas sua garganta estava completamente fechada. Lágrimas ardiam atrás de seus olhos, ameaçando transbordar e expor a extensão de sua quebra emocional. Ele apertou os lábios com força dolorosa, tentando manter o controle que estava por um fio fino e esgarçado. A babá se levantou devagar, alisando a roupa simples com mãos nervosas, claramente esperando uma reprimenda por estar no chão brincando, em vez de mantendo a disciplina apropriada. As meninas se agarraram à saia dela, seus olhinhos arregalados e preocupados. O silêncio que preencheu a sala era ensurdecedor, pesado de expectativa e medo. A babá abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, talvez pedir desculpas, talvez explicar, mas nenhum som saiu. Ricardo simplesmente ficou ali, olhando para aquela cena que o destruía e reconstruía simultaneamente. Aquela mulher havia feito o impossível. Havia devolvido a alegria às suas filhas. Havia trazido vida de volta para aquela casa que se tornara um túmulo elegante e bem decorado. Finalmente, porque não conseguia confiar em sua voz para não quebrar, Rafael fez o único gesto que conseguiu. Acenou com a cabeça uma vez, um movimento pequeno e quase imperceptível, mas que carregava todo o peso de uma gratidão avassaladora que ele não tinha palavras para expressar. Então se virou rapidamente, antes que as lágrimas começassem a cair, e saiu da sala em passos apressados. Subiu as escadas largas até o 2º andar, tropeçando uma vez porque sua visão estava embaçada. Trancou-se em seu escritório particular, aquele santuário de madeira escura e estantes de livros que ele nunca abria mais. Encostou-se na porta de mogno maciço e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou como não chorava desde o funeral, quando precisou ser forte para as meninas, quando todos esperavam que ele mantivesse a compostura, quando precisou organizar detalhes práticos enquanto seu mundo desabava. Chorou pela esposa que perdera de forma tão súbita e injusta. Chorou pelas filhas que haviam se perdido na dor de uma perda que nem conseguiam compreender completamente. Chorou por si mesmo, por estar tão completamente perdido e incapaz de encontrar o caminho de volta. Mas também chorou de alívio, porque pela primeira vez em 9 meses intermináveis e sufocantes havia esperança. Uma luz pequena e frágil, mas real. Suas filhas haviam rido de verdade. E se podiam rir, talvez pudessem curar. Talvez todos eles pudessem. Ricardo deslizou pela porta até sentar-se no chão frio do escritório, abraçando os joelhos contra o peito como uma criança assustada. Lá embaixo, ele podia ouvir novamente as risadas recomeçando, mais suaves agora, mas ainda presentes. A babá havia voltado a brincar com as meninas. O som subia pelas escadas e infiltrava-se sob a porta trancada como uma promessa de que talvez, apenas talvez, sua família pudesse encontrar um caminho de volta à vida, à alegria, à capacidade de existir sem estar apenas sobrevivendo. Ficou ali sentado no escuro por tempo indeterminado. Quando finalmente conseguiu se levantar e caminhar até a janela panorâmica, o sol já começava a se pôr sobre o oceano. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, as luzes da cidade começando a piscar uma a uma como estrelas terrestres. Sua vida havia se tornado escuridão completa e absoluta, mas agora havia uma pequena luz, uma luz trazida por uma moça simples que sua sogra havia contratado quase por acaso, sem saber que estava trazendo para dentro daquela casa o primeiro raio de esperança em meses de inverno emocional. Ricardo pegou o celular com mãos ainda trêmulas e abriu o arquivo que Teresa enviara sobre a babá. Ele nunca o lera de verdade, apenas passara os olhos superficialmente. Agora lia cada palavra com atenção faminta. Carolina Mendes, 26 anos, ensino médio completo, curso técnico em educação infantil, algumas referências de famílias onde trabalhara antes, e no final, uma nota manuscrita fotografada e anexada ao arquivo.
A letra era simples, mas firme, as palavras escolhidas com cuidado. Entendo o luto porque já vivi ele. Não fugirei da dor das crianças porque não tenho medo dela. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. Todas as outras babás haviam fugido. 4 mulheres em 8 meses, todas com currículos impecáveis, formações em pedagogia e psicologia infantil, referências brilhantes, todas incapazes de lidar com o peso emocional daquela casa, com 3 crianças traumatizadas, com um pai ausente afundado em seu próprio luto. Mas Carolina não fugira. Ela ficara. E de alguma forma misteriosa que ele não conseguia compreender, ela estava curando o que ele pensara ser incurável. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado em seu escritório com as luzes apagadas, olhando pela janela panorâmica para as luzes do rio piscando ao longe, o Cristo Redentor iluminado no topo do Corcovado como um farol distante. A imagem das trigêmeas montadas nas costas de Carolina, rindo com aquela alegria pura e desimpedida, não saía de sua mente. Aquele som continuava ecoando em seus ouvidos como uma melodia esquecida que, de repente, voltava trazendo memórias de tempos melhores. Às 3 da manhã desistiu de tentar dormir. Desceu até a cozinha em silêncio, seus pés descalços fazendo pouco ruído no piso frio. Preparou café forte demais, do jeito que Camila sempre reclamava que fazia mal para o coração, e ficou sentado na bancada de granito, sozinho com pensamentos que giravam em círculos intermináveis. A casa estava completamente silenciosa. Não havia gritos noturnos vindos do quarto das meninas. Isso era novo, diferente, quase assustador na sua anormalidade positiva. Nos últimos meses, pelo menos uma delas acordava chorando todas as noites, às vezes as 3 ao mesmo tempo, seus soluços se misturando em uma sinfonia de dor que perfurava o coração de Ricardo. Ele subia correndo, tentava acalmá-las, mas nunca sabia o que dizer, como agir, que palavras usar. Elas apenas se encolhiam nas camas, pedindo pela mãe com vozes quebradas que partiam algo dentro dele que nunca conseguia ser remontado completamente. Mas naquela noite, silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio pesado e sufocante de uma casa em luto profundo, mas o silêncio tranquilo e natural de crianças, dormindo em paz, tendo sonhos que não eram pesadelos. Seria possível que Carolina já estivesse fazendo diferença até nisso. Uma única tarde de brincadeira genuína havia bastado para que suas filhas dormissem a noite toda pela primeira vez em 9 meses. Parecia impossível, improvável, mas ali estava ele, sentado na cozinha às 3 da manhã, e não havia gritos, não havia lágrimas, apenas paz. Quando o sol nasceu sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, Ricardo já estava vestido em um terno azul marinho impecável. Saiu para o escritório no horário habitual, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Pela primeira vez em 9 meses, ele não estava apenas fugindo da casa vazia e das memórias dolorosas. Estava saindo porque precisava trabalhar, porque tinha responsabilidades, mas com a sensação estranha e quase esquecida de que haveria algo esperando por ele quando voltasse. Não apenas silêncio e sombras e peso, mas vida, risadas, suas filhas. O dia no escritório passou em câmera lenta torturante. Ricardo participou de 2 reuniões sobre novos projetos, assinou pilhas de documentos que sua assistente colocava na sua frente, respondeu dezenas de e-mails urgentes que nunca paravam de chegar. Mas sua mente estava em outro lugar completamente. Estava pensando nas trigêmeas. Estava se perguntando o que Carolina estaria fazendo com elas naquele exato momento. Estariam brincando novamente? Estariam rindo? A magia de ontem se repetiria ou havia sido apenas um momento isolado de graça inesperada? Pela primeira vez em meses, ele queria estar em casa. O escritório que sempre fora seu refúgio e santuário, seu lugar de controle e competência, de repente parecia uma prisão que o mantinha longe do que realmente importava. Às 5:30 da tarde, Ricardo inventou uma desculpa sobre precisar revisar contratos em casa e saiu do escritório. Sua assistente, Paula, o olhou com surpresa mal disfarçada. Ele nunca saía antes das 8, às vezes ficava até 10 da noite, apenas para evitar chegar na casa vazia. Mas Ricardo simplesmente pegou sua maleta e foi embora.
ignorando os olhares curiosos dos funcionários. O trânsito estava impossível, como sempre naquele horário, mas Ricardo não se importava. Tamborilava os dedos no volante com impaciência, querendo chegar logo, querendo ver suas filhas, querendo confirmar que o que acontecera ontem era real e não alguma alucinação nascida do desespero. Quando finalmente entrou no condomínio e subiu a Alameda até a casa, seu coração estava acelerado de uma forma que não tinha nada a ver com estresse ou ansiedade. Era expectativa, era esperança. Emoções que ele pensara terem morrido junto com Camila. Entrou pela porta principal em vez da lateral. A casa estava banhada pela luz dourada do fim de tarde, que entrava pelas janelas enormes, e havia som, vozes claras vindas do jardim dos fundos. Ricardo largou a maleta no hall, nem se importando onde ela caiu, e caminhou em direção às portas de vidro que davam para a área externa. O que viu através do vidro o fez parar na soleira, incapaz de dar mais um passo. Carolina estava sentada na grama verde e perfeitamente aparada com as 3 meninas ao redor dela, formando um semicírculo atento. Havia livros espalhados pelo chão, como pétalas coloridas. Carolina segurava um deles aberto no colo e lia em voz alta, fazendo vozes diferentes para cada personagem da história. Sua voz subia e descia dramaticamente, assumia timbres diferentes, criava suspense e alívio em ondas que mantinham as meninas completamente absortas. As trigêmeas estavam hipnotizadas, seus olhinhos fixos no livro, os rostinhos idênticos mostrando expressões de fascínio puro. De vez em quando, uma delas interrompia para fazer uma pergunta e Carolina parava imediatamente, explicava com paciência infinita, respondia com atenção genuína que tratava cada pergunta como importante e válida. Ricardo ficou ali, observando por vários minutos que pareciam suspensos no tempo. Carolina usava roupa simples, uma calça jeans desbotada e uma camiseta branca de algodão. Estava descalça na grama, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático e descomplicado. Não havia nada de extraordinário em sua aparência física. Era uma moça comum, trabalhadora, sem os ares sofisticados das outras babás que haviam passado pela casa com seus diplomas emoldurados e teorias pedagógicas complexas. Mas havia algo nela que era magnético de uma forma que ele não conseguia nomear. Uma tranquilidade, uma presença genuína e sólida que fazia até ele, observando de longe, se sentir um pouco mais em paz, um pouco menos perdido no caos de sua própria mente. Clara foi a primeira a notar o pai parado na porta. Ela cutucou Beatriz com o cotovelo, que cutucou Daniela. As 3 olharam para Ricardo ao mesmo tempo, seus olhinhos idênticos arregalados. Carolina virou-se também, claramente surpresa de vê-lo em casa tão cedo. Ricardo deu um passo hesitante em direção a elas, sentindo-se desajeitado e fora de lugar. Que história é essa? Perguntou, tentando soar casual, mas sentindo cada palavra sair estranha e forçada de sua garganta. Beatriz, sempre a mais corajosa, levantou o livro para mostrar a capa colorida. É sobre um menino que encontra uma floresta mágica, respondeu com uma vozinha ainda tímida, mas menos assustada do que costumava ser quando falava com ele. O coração de Ricardo se apertou dolorosamente no peito. Ela estava realmente falando com ele, não apenas respondendo com monossílabos ou fugindo para o quarto como fizera nos últimos meses. Parece legal, ele disse, sem saber o que mais acrescentar. Posso sentar e ouvir também? As 3 meninas olharam para Carolina como se pedissem permissão silenciosa. Carolina assentiu com um sorriso encorajador que iluminou seu rosto inteiro. Claro que pode, disse ela com simplicidade natural. Ricardo tirou o paletó do terno, afrouxou a gravata que de repente parecia estar estrangulando-o e sentou-se na grama a alguns metros do grupo. A grama estava macia sob suas calças de alfaiataria, bem cuidada pelos jardineiros que vinham 3 vezes por semana. Camila adorava aquele jardim. Ela mesma havia desenhado o paisagismo inteiro, escolhido cada planta e cada flor com critério meticuloso, passado tardes inteiras com a paisagista discutindo texturas e cores. Carolina voltou a ler, sua voz suave, mas expressiva preenchendo o ar. As meninas voltaram a se concentrar na história, seus corpos relaxando novamente na postura de total absorção. Ricardo ficou ali sentado apenas observando,
observando a forma como Daniela se encostava no braço de Carolina, naturalmente, como Clara brincava distraída com as pontas da camiseta da babá enquanto ouvia, como Beatriz apontava para as ilustrações coloridas e Carolina inclinava o livro pacientemente para que ela pudesse ver melhor. Gestos pequenos, simples, tão naturais que pareciam respirar, mas cheios de afeto descomplicado e genuíno que não tentava ser mais do que era. Quando a história terminou com um final feliz, que fez as meninas suspirarem satisfeitas, o sol já estava se pondo atrás das montanhas distantes. Carolina fechou o livro com cuidado e anunciou que era a hora do banho. As meninas reclamaram um pouco, fazendo biquinhos idênticos, mas sem drama excessivo. Levantaram-se e correram para dentro da casa em fila indiana, seus passinhos leves ecoando pelo corredor de mármore. Carolina começou a juntar os livros espalhados pela grama, organizando-os em uma pilha cuidadosa. "Deixe que eu ajudo", Ricardo disse, ajoelhando-se para pegar alguns volumes. Carolina o olhou surpresa, como se não esperasse que ele fizesse trabalho manual. "Obrigada", disse ela simplesmente sem protestar. Trabalharam em silêncio por alguns momentos, juntando os livros e organizando-os em uma cesta de vime que estava encostada na parede. Quando terminaram, ficaram ali parados de frente um para o outro, ele com as mãos nos bolsos, ela segurando a cesta contra o quadril. "Elas dormiram a noite toda ontem", Ricardo disse de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse censurá-las. Carolina piscou, processando a informação. "Dormiram?", perguntou ela com um tom que misturava esperança e cautela. "Sim", ele confirmou, sua voz saindo rouca. "Pela primeira vez em 9 meses. Nenhum pesadelo, nenhum grito, nenhum choro. Apenas silêncio tranquilo." Carolina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que alcançou seus olhos escuros. "Fico feliz em saber", disse ela com simplicidade, que não tentava tomar crédito, mas também não fingia que não sabia o que havia causado a mudança. Ricardo queria perguntar como ela havia feito aquilo, qual era o segredo, a fórmula mágica, o que ela tinha que todas as outras não tinham, o que ela fazia que ele não conseguia fazer. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, perguntou: "Você já trabalhou com crianças que passaram por situações difíceis antes?" Carolina desviou o olhar por um momento, olhando para o horizonte onde o sol desaparecia lentamente, como se estivesse decidindo quanto compartilhar, quanto era seguro revelar. "Já", respondeu finalmente, sua voz baixa mas firme. "Mas cada criança é diferente. Cada dor é única. O que funcionou antes pode não funcionar agora. Não existe fórmula, mas está funcionando", Ricardo disse, sua voz carregada de emoção que ele tentava esconder, mas que vazava por todas as frestas de seu autocontrole. "Com elas está funcionando. Com minhas filhas." Carolina o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ele chegara, e ele viu profundidade naquele olhar que não esperava encontrar. "Elas são meninas incríveis", disse ela com convicção absoluta. Só precisavam se sentir seguras para voltar a ser crianças. Para lembrar que ainda podem brincar e rir mesmo sentindo saudade. "Seguras." Ricardo repetiu a palavra mentalmente como se estivesse provando seu sabor pela primeira vez. "Eu tentei dar segurança a elas", disse ele, frustração tingindo suas palavras. "Tentei tudo o que os especialistas mandaram." Carolina balançou a cabeça suavemente, uma negativa gentil. "Não é sobre o que você faz", disse ela com sabedoria que parecia muito além de seus 26 anos. "É sobre como você está quando faz. As crianças sentem. Elas sabem quando alguém está com medo ou perdido. Eu não tenho medo da dor delas, então elas não precisam ter medo de sentir essa dor perto de mim." As palavras atingiram Ricardo como uma revelação dolorosa. Ele tinha medo. Medo profundo e paralisante da dor das filhas, porque ela amplificava a dele própria até proporções insuportáveis. Medo de não saber o que fazer, de falar a coisa errada, de piorar tudo quando tentava ajudar. Carolina tinha razão. Ele estava tão perdido em seu próprio luto que se tornara incapaz de ser a âncora que suas filhas precisavam. "Preciso ir dar banho nelas antes que tentem fazer sozinhas e alaguem o banheiro inteiro", Carolina disse gentilmente, quebrando o momento de silêncio pesado que se formara entre eles. Ricardo apenas acenou com a cabeça,
não confiando em sua voz para não quebrar se tentasse falar. Carolina caminhou em direção à casa, carregando a cesta de livros, mas parou antes de entrar. Olhou por cima do ombro, seus olhos encontrando os dele novamente. "Você é bem-vindo para participar das brincadeiras, das histórias, de tudo", disse ela com voz suave, mas clara. "Elas precisam do pai delas também, talvez até mais do que precisam de mim." E então entrou na casa, deixando Ricardo sozinho no jardim, enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, que escurecia rapidamente. Ricardo ficou ali parado por um longo tempo, as palavras de Carolina ecoando em sua mente. As luzes automáticas do jardim se acenderam uma a uma, iluminando as plantas cuidadosamente organizadas em um brilho suave e amarelado. Ele podia ouvir, através da janela aberta do segundo andar, o som de água correndo e risadinhas das meninas durante o banho. Sons normais, cotidianos, sons de uma casa viva onde crianças brincavam e riam. Sons que ele pensara nunca mais ouvir, ressoando por aqueles corredores que haviam se tornado tão silenciosos e mortos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Ricardo jantou com as meninas. Carolina preparara uma refeição simples, mas deliciosa. Arroz soltinho, feijão temperado, frango assado com ervas e salada fresca. Nada elaborado como os pratos que a cozinheira costumava fazer antes de ele dispensá-la por não conseguir mais justificar o salário quando mal comiam. As meninas devoraram tudo com apetite saudável, conversando entre si sobre o dia, sobre as brincadeiras, sobre a história do menino e a floresta mágica. Ricardo ficou mais quieto, apenas observando, absorvendo, mas sua presença ali, sentado à mesa com elas, já era um passo imenso comparado aos meses de jantares solitários em seu escritório, enquanto as meninas comiam em silêncio com qualquer babá estivesse cuidando delas naquela semana. Quando chegou a hora de dormir, Ricardo as acompanhou até o quarto que as três dividiam. 3 camas idênticas com lençóis amarelos que Camila havia escolhido porque dizia que amarelo era a cor da felicidade e ela queria que as filhas dormissem felizes. Carolina ajudou cada uma a se acomodar, arrumou os cobertores com cuidado, deu beijo de boa noite em cada testinha com naturalidade afetuosa. Ricardo ficou na porta, sem saber se deveria entrar ou se sua presença quebraria a paz da cena. Beatriz, sempre a mais corajosa das 3, estendeu os bracinhos pequenos na direção dele. "Boa noite, papai", disse ela com voz sonolenta, mas clara. Papai. Ela não o chamava assim há tanto tempo que Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Conseguiu se controlar para não deixar as lágrimas caírem ali na frente delas. Caminhou até a cama dela e se inclinou para beijar sua testa. "Boa noite, Beatriz", sussurrou, sua voz áspera de emoção mal contida. Fez o mesmo com Clara e Daniela, que o observavam com olhos sonolentos, mas não mais assustados, não mais distantes. Quando saiu do quarto e fechou a porta suavemente, Carolina estava no corredor esperando por ele. "Elas vão dormir bem", disse ela com certeza tranquila. Ricardo acenou com a cabeça, sem confiar em sua voz naquele momento delicado. Carolina começou a descer as escadas, provavelmente indo para o quarto de empregada que ficava no térreo. Ricardo ficou ali parado no corredor escuro, ouvindo as respirações suaves e regulares de suas filhas através da porta entreaberta. Se você está sentindo que histórias assim tocam seu coração de forma especial, se inscreve no canal porque o que vem a seguir nos próximos capítulos dessa jornada vai te emocionar ainda mais profundamente. Os dias seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda, na rotina daquela casa, que por tanto tempo parecera congelada no tempo. Ricardo começou a sair do escritório mais cedo, inventando desculpas diferentes a cada dia para justificar sua saída antecipada. Cliente cancelou última hora. Reunião foi adiada. Preciso revisar alguns documentos em casa com mais tranquilidade. Paula, sua assistente, já não questionava mais, apenas ajustava a agenda sem fazer comentários ou perguntas invasivas. A verdade que Ricardo mal admitia para si mesmo era ao mesmo tempo simples e terrivelmente complexa. Ele queria estar em casa. Queria ver suas filhas. Queria observar a transformação que Carolina fazia acontecer
todos os dias com uma facilidade que parecia mágica. Queria entender como aquela moça, sem toda a formação acadêmica e teórica que os especialistas caros possuíam, conseguia alcançar suas filhas de formas que pareciam impossíveis. Numa terça-feira chuvosa, quando o céu estava cinzento e pesado de nuvens gordas, Ricardo chegou em casa às 4h40 da tarde. A chuva tamborilava no telhado e nas janelas grandes, criando uma sinfonia aquática que Camila sempre dissera ser o som mais relaxante do mundo. Encontrou Carolina e as trigêmeas na sala de estar, mas não estavam brincando desta vez. Estavam sentadas no sofá grande de couro claro, as 3 meninas encolhidas contra Carolina, formando uma linha de corpos pequenos buscando conforto. Carolina segurava um álbum de fotografias no colo, aquele álbum grande com capa de couro que continha as fotos do casamento de Ricardo e Camila. Ricardo ficou paralisado na entrada da sala, seu coração disparando violentamente. Aquele álbum estava guardado em uma gaveta trancada havia meses, porque ele não suportava olhar para aquelas imagens de felicidade perdida, para o sorriso de Camila radiante em seu vestido branco, para a promessa de futuro que aquelas fotos representavam e que nunca se concretizaria. Como Carolina o encontrara? Por que estava mostrando às meninas? Isso não ia abrir feridas que ele tentava tanto deixar cicatrizar? Carolina levantou os olhos e o viu parado ali, mas não havia culpa em seu rosto, apenas aquela tranquilidade característica que parecia inabalável. Estávamos falando sobre a mamãe, explicou simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As meninas queriam ver fotos dela. Ricardo sentiu o impulso instintivo de pedir que guardassem o álbum imediatamente, que parassem com aquilo que parecia uma tortura desnecessária. Mas algo o fez hesitar, algo na expressão das trigêmeas. Elas não pareciam estar sofrendo, não estavam chorando ou angustiadas. Seus rostinhos mostravam concentração serena, curiosidade tranquila, como se estivessem aprendendo sobre algo importante, mas não assustador. "Pode vir ver com a gente, papai", Clara disse com sua vozinha suave, mas sem o tremor de medo que costumava ter. Ricardo hesitou, cada fibra de seu ser querendo fugir, evitar aquela dor que ele sabia estaria nas fotos. Mas o convite nos olhos de sua filha era impossível de recusar. Ele caminhou devagar até o sofá, sentindo suas pernas pesadas como chumbo, e sentou-se do outro lado, com Daniela entre ele e Carolina. Carolina virou uma página do álbum com cuidado reverente. Ali estava Camila no dia do casamento, absolutamente deslumbrante em seu vestido de renda francesa, sorrindo para a câmera com aquela alegria radiante e genuína que a definia, que fazia qualquer um ao seu redor se sentir mais feliz só de estar perto dela. "Ela é tão bonita", Beatriz sussurrou com admiração reverente. "É", Ricardo concordou, sua voz saindo rouca e áspera. "Era a mulher mais bonita que já existiu." Daniela apontou para a foto com seu dedinho pequeno. "A mamãe está feliz aqui?" "Sim", Ricardo disse, forçando as palavras através da garganta apertada. Ela estava muito feliz naquele dia. Foi um dos dias mais felizes da vida dela. Carolina continuou virando as páginas devagar, sem pressa alguma, deixando as meninas absorverem cada imagem. Fotos da cerimônia na igreja histórica, da festa no jardim botânico, da primeira dança, dos convidados rindo e celebrando. As meninas faziam perguntas e Ricardo respondia, cada palavra custando um esforço imenso, mas também trazendo um alívio estranho que ele não esperava sentir. Era doloroso, sim, profundamente doloroso ver aquelas imagens de um tempo que nunca voltaria. Mas era bom também, de uma forma surpreendente. Era bom falar sobre Camila, lembrar dela não apenas como a ausência devastadora que deixara, mas como a presença vibrante que fora. Era bom manter sua memória viva para as filhas que ela amara tanto e que tinham tão poucos anos com ela para lembrar. Clara apontou para uma foto onde Camila ria de forma descontrolada, a cabeça jogada para trás, os olhos semicerrados de tanto rir. "Por que a mamãe está rindo tanto assim?" Ricardo olhou a imagem e, para sua surpresa, um sorriso pequeno tocou seus lábios pela primeira vez em meses. "O padrinho, tio Jorge, contou uma piada terrível durante o discurso", explicou, a memória voltando vívida e nítida. "Era tão ruim que ficou engraçada. Sua mãe tinha esse jeito especial. Ela ria de tudo, até das coisas que não eram engraçadas.
E quando ela começava a rir daquele jeito, era impossível não rir junto. A risada dela era contagiante. As trigêmeas sorriram, absorvendo aquele pedaço da mãe que não conseguiam lembrar completamente por conta própria, construindo a imagem dela através das histórias e memórias compartilhadas. Carolina fechou o álbum com cuidado, depois de olhar em todas as fotos. Sua mamãe parece ter sido uma pessoa incrível, disse ela, olhando para as meninas com seriedade respeitosa. Vocês têm muita sorte de serem filhas dela e de terem herdado seu sorriso bonito. Beatriz abraçou o álbum contra o peito pequeno. Eu queria que ela voltasse, disse com voz quebrada de emoção contida. Todos nós queríamos, Ricardo disse, sua própria voz quebrando um pouco. Mas ela não pode voltar, meu amor. E está tudo bem sentir saudade dela. Está tudo bem ficar triste às vezes e chorar quando a saudade apertar. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, mas soaram certas e verdadeiras de uma forma que ele não esperava. Daniela olhou para o pai com seus olhos grandes e inocentes. Você também fica triste, papai? Fico, Ricardo admitiu sem hesitar. Fico triste todos os dias. Sinto muita falta da mamãe. Clara franziu a testinha com concentração. Mas a Carolina disse que podemos ficar tristes e felizes ao mesmo tempo. Isso é verdade? Ricardo olhou para a Carolina, que encontrou seu olhar com aquela serenidade que parecia imperturbável. Sim, ele disse lentamente, deixando a verdade daquelas palavras penetrar em seu próprio coração. Acho que é verdade. Podemos sentir muita saudade da mamãe e ainda assim brincar, rir e ser felizes. Ela ia querer que vocês fossem felizes. Ela amava ver vocês felizes mais do que qualquer coisa no mundo. Beatriz encostou a cabeça no ombro de Ricardo com confiança que não demonstrava havia meses. Você acha que a mamãe pode ver a gente de onde ela está? Ricardo engoliu em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei ao certo, meu amor, mas acho que se ela pode, está olhando agora mesmo e está muito orgulhosa de como vocês três são fortes e corajosas. As meninas ficaram quietas por um momento, processando aquelas palavras profundas demais para suas idades, mas que pareciam fazer sentido em seu nível próprio de compreensão. A chuva continuava caindo lá fora, um som constante e reconfortante, que envolvia a casa em um casulo de intimidade. Carolina se levantou com cuidado para não perturbar as meninas. Que tal prepararmos chocolate quente? Sugeriu com entusiasmo gentil. Um dia chuvoso assim pede chocolate quente com marshmallows. As três meninas acenaram entusiasticamente e saíram correndo para a cozinha, seus pés pequenos fazendo barulho no piso. Ricardo ficou sentado no sofá, segurando o álbum de casamento no colo com as duas mãos, como se fosse algo sagrado e frágil. Carolina ficou para trás por um momento. Desculpe se ultrapassei algum limite, disse ela baixinho, genuinamente preocupada. Elas perguntaram sobre a mãe e achei importante não evitar o assunto. Esconder não ajuda a curar. Ricardo balançou a cabeça vigorosamente. Você fez absolutamente certo, disse ele com convicção. Eu é que estive evitando. Achei que não falar sobre ela ia diminuir a dor delas, ia protegê-las de alguma forma. Mas só tornou tudo pior, não foi? Fingir que ela não existiu. A dor precisa sair. Carolina respondeu com sabedoria simples. Quando fica presa dentro, apodrece e contamina tudo. Deixar sair aos poucos através de histórias e lembranças boas é o que ajuda a curar verdadeiramente. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou, vendo além da babá que cuidava de suas filhas. Carolina não desviava o olhar, não se encolhia sob seu escrutínio. Havia força nela, uma força tranquila e inabalável que vinha de algum lugar profundo. Como você aprendeu tudo isso? Ele perguntou com curiosidade genuína. Como você sabe tanto sobre luto e cura? Carolina hesitou, claramente decidindo quanto compartilhar, quanto era seguro revelar para um empregador que ainda era essencialmente um estranho. Então respirou fundo e disse: perdi minha irmã mais nova quando eu tinha 18 anos. Ela tinha apenas 11. Foi atropelada voltando da escola. Minha família entrou em colapso completo. Meus pais se afundaram em silêncio pesado, fingindo que nada havia acontecido, que ela nunca existira. Não falávamos sobre a Letícia. Era como se mencioná-la fosse convocar dor demais para suportar. E isso nos destruiu de dentro para fora, cada um sozinho em seu próprio inferno particular. Ricardo ouviu em silêncio absoluto.
sentindo o peso daquela revelação que ela confiava a ele. Sinto muito, disse ele com sinceridade profunda. Sinto muito que você tenha passado por isso. Carolina deu de ombros levemente, um gesto que tentava diminuir a magnitude da dor, mas não conseguia completamente. Faz 11 anos agora. O tempo ajuda, mas não apaga. Aprendi da forma mais difícil possível que ignorar a dor não a faz desaparecer magicamente. Apenas a transforma em algo mais escuro, mais pesado, mais destrutivo. Por isso, quando vi o anúncio para trabalhar aqui, quando sua sogra me contou sobre a situação de vocês, eu soube que podia ajudar de verdade, porque eu entendo. Entendo de uma forma que não é teórica ou acadêmica. É visceral e real. Eles ficaram ali parados por um momento longo, o álbum de casamento ainda aberto entre eles, mostrando Camila radiante. Ricardo sentia uma conexão estranha e inesperada com aquela moça que deveria ser apenas mais uma empregada passando temporariamente por sua vida. Mas Carolina era mais que isso. Muito mais. Era alguém que entendia a linguagem da perda, que podia navegar pelo território traiçoeiro do luto, sem medo de se perder nele. Obrigado, Ricardo disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Obrigado por estar aqui, por fazer o que eu não consegui fazer. Por não ter medo de amar minhas filhas mesmo sabendo que elas estão machucadas. Você está fazendo agora, Carolina respondeu suavemente, seus olhos encontrando os dele. Está aqui, está tentando, está abrindo seu coração mesmo quando dói. É o que importa no final. As crianças não precisam de perfeição, precisam de presença. O grito de Beatriz os chamando da cozinha quebrou o momento carregado. Papai e Carolina, venham ajudar. O chocolate vai transbordar. Carolina riu e se virou para ir acudir à emergência culinária. Ricardo a seguiu, carregando o álbum de casamento, que agora parecia um pouco menos pesado, um pouco menos doloroso de segurar. Na cozinha, encontraram as trigêmeas tentando alcançar o chocolate em pó na prateleira alta, uma cadeira arrastada precariamente perto do armário. Carolina rapidamente pegou o pote antes que alguém se machucasse e começou a preparar o chocolate quente com a ajuda entusiasmada e atrapalhada das meninas. Elas disputavam quem mexeria a panela, quem despejaria o leite, quem adicionaria o açúcar. Ricardo observou encostado no balcão, um sorriso tocando seus lábios pela primeira vez em tanto tempo que os músculos de seu rosto pareciam ter esquecido como fazer aquele movimento. Eram cenas absolutamente normais de uma família absolutamente normal. Cenas que haviam desaparecido da casa junto com Camila, sugadas pelo vácuo que sua partida criara. Mas estavam voltando aos poucos, pixel por pixel, trazidas pela presença dessa moça que não tinha medo de amar crianças machucadas, que não fugia da complexidade emocional que outros evitavam. Tomaram chocolate quente juntos na mesa da cozinha, as meninas com bigodes marrons e risadinhas constantes. Ricardo bebeu devagar, sentindo o calor da bebida se espalhar pelo peito e aquecer algo que estava congelado havia meses. Carolina contou histórias engraçadas sobre seus sobrinhos gêmeos que viviam aprontando, inventou piadas ruins de propósito que fizeram as meninas revirarem os olhos, mas rirem mesmo assim. Quando a noite chegou e as meninas foram dormir, seus olhinhos pesados de um dia cheio e emocionalmente intenso, Ricardo se viu procurando Carolina novamente. Encontrou-a na pequena biblioteca do primeiro andar, encolhida em uma poltrona de couro com um livro aberto no colo. Ela levantou os olhos quando ele entrou e sorriu levemente. Virou hábito? Perguntou ela com tom brincalhão. Acho que sim, Ricardo admitiu, entrando completamente e sentando na poltrona em frente à dela. Espero que não se importe. Não me importo, disse ela com honestidade simples. É bom ter companhia para conversar depois que as meninas dormem. A casa fica muito quieta e silenciosa. Eles conversaram por horas naquela noite chuvosa. Ricardo falou sobre Camila de formas que não conseguira falar com mais ninguém. Contou sobre como se conheceram na universidade, ela estudando arquitetura e ele administração, como ela o desafiava constantemente a ser mais do que apenas um homem de negócios ambicioso, como insistia que havia mais na vida do que dinheiro e sucesso. Carolina ouviu com atenção total, fazendo as perguntas certas nos momentos certos, perguntas que mostravam que ela estava realmente ouvindo e não apenas esperando sua vez de falar. Ela compartilhou histórias sobre sua própria família,
sobre crescer na Zona Norte em uma casa pequena, mas cheia de amor, sobre os desafios e alegrias de uma vida simples, onde as pessoas se importavam umas com as outras acima de posses materiais. Ricardo percebeu que estava relaxado de uma forma que não experimentava havia meses intermináveis. Carolina tinha esse efeito misterioso nele. Ela não julgava, não oferecia soluções fáceis ou palavras vazias de conforto que não significavam nada. Apenas estava presente, genuinamente presente, ouvindo e compartilhando. E isso era mais valioso do que qualquer terapia cara que ele havia tentado e abandonado. Quando finalmente se despediram e cada um foi para seu quarto, Ricardo se deitou na cama do quarto de hóspedes, onde dormia todas as noites, incapaz ainda de voltar para o quarto principal que compartilhara com Camila. E pela primeira vez em 9 meses torturantes, dormiu profundamente sem pesadelos, sem acordar no meio da noite suando e chorando, sem sentir o peso esmagador da perda pressionando seu peito até não conseguir respirar. Antes de continuar com o resto da história, me conta nos comentários. Você já passou por uma perda que mudou completamente sua vida? Como você encontrou forças para seguir em frente? E se essa narrativa está tocando seu coração, deixa seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem histórias assim. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Ricardo mal podia acreditar ao observar. As trigêmeas estavam se transformando diante de seus olhos, não dramaticamente, não como se tivessem esquecido a mãe ou deixado de sentir saudades. Era algo mais sutil e profundo que acontecia em camadas. Elas estavam redescobrindo como ser crianças novamente. Beatriz, a mais velha por 7 minutos e sempre a mais curiosa, começou a fazer perguntas sobre absolutamente tudo. Por que o mar é salgado? De onde vêm os relâmpagos? Como os pássaros sabem para onde voar? Perguntas completamente normais de uma criança de 5 anos, mas que haviam desaparecido totalmente após a partida de Camila. Agora voltavam com força incontrolável, bombardeando tanto Ricardo quanto Carolina, com curiosidade infinita que era linda de testemunhar. Clara, sempre a mais artística e criativa das três, pediu a Carolina que comprasse tintas e pincéis e papéis grandes. Passou tardes inteiras no jardim, pintando obras abstratas cheias de cores vibrantes e alegres, que lembravam vagamente os quadros que Camila costumava fazer quando tinha tempo livre. Ricardo encontrou uma dessas pinturas secando ao sol, um turbilhão de azuis e vermelhos que não formavam nada específico, mas transmitiam pura alegria. Guardou-a com cuidado reverente e pendurou em seu escritório, onde podia vê-la todos os dias. Daniela, a caçula e naturalmente mais tímida, começou a cantar novamente. Pequenas canções que inventava na hora, melodias sem sentido, mas cheias de vida pulsante. Ricardo a ouviu uma manhã, enquanto ela brincava sozinha no quarto, cantando sobre um coelhinho que tinha asas coloridas e voava até as estrelas. O som atravessou as paredes e chegou até ele no corredor, fazendo-o parar tudo o que estava fazendo e simplesmente ouvir com os olhos fechados e um sorriso involuntário nos lábios. Ricardo também estava mudando, embora não tivesse total consciência ou controle sobre essas mudanças que aconteciam organicamente. Começou a jantar com as meninas absolutamente todas as noites, sem exceção. No começo ficava mais calado, apenas observando e absorvendo. Mas aos poucos foi participando ativamente das conversas animadas, respondendo às 1000 perguntas que faziam, contando histórias adaptadas sobre seu dia de trabalho que faziam as trigêmeas rirem de situações que ele tornava dramáticas e engraçadas. As meninas adoravam especialmente quando ele tentava explicar conceitos complicados de negócios usando brinquedos e desenhos bobos. Então essa boneca aqui é o investidor que quer colocar dinheiro na empresa do ursinho. As explicações sempre terminavam em risadas porque ficavam absurdas e confusas, mas as meninas amavam aqueles momentos de conexão genuína. Um sábado ensolarado, algo extraordinariamente raro aconteceu. Ricardo simplesmente não foi ao escritório. Acordou cedo como sempre, mas em vez de vestir terno e gravata, colocou jeans confortáveis e uma camisa polo casual. Desceu para a cozinha onde encontrou Carolina, preparando café e fazendo panquecas que cheiravam incrivelmente bem. Ela o olhou completamente surpresa, parando com a espátula no ar.
Sem trabalho hoje? Perguntou com curiosidade clara na voz. Sem trabalho hoje, Ricardo confirmou, sentindo-se estranhamente leve. Decidi que o mundo não vai acabar se eu tirar um dia de folga. Carolina sorriu amplamente. As meninas vão ficar nas nuvens de felicidade. E ficaram mesmo. Quando as trigêmeas desceram para o café da manhã de pijama e cabelos bagunçados e viram o pai ali, ainda de roupas casuais e sem a maleta executiva, os rostinhos se iluminaram como árvores de Natal. Papai vai ficar em casa o dia todo? Beatriz perguntou com incredulidade esperançosa na voz. Vou ficar o dia inteiro, Ricardo respondeu, sentindo seu coração se expandir no peito. O que vocês querem fazer? As três começaram a falar ao mesmo tempo em velocidade supersônica, sugerindo 1000 atividades diferentes e contraditórias. Júlia riu do caos organizado que se instalara. Uma coisa de cada vez, meninas. Primeiro vamos tomar café e depois decidimos. Após um café da manhã alegre e barulhento, Ricardo se viu sendo literalmente arrastado pelas mãos pelas 3 filhas em direção ao quintal. Carolina o seguia carregando uma bolsa grande cheia de brinquedos, material de arte e outras surpresas. O dia estava absolutamente perfeito, ensolarado, mas com brisa fresca do mar, céu azul sem uma única nuvem. As meninas queriam brincar de esconde-esconde. Ricardo aceitou o desafio, mesmo não se lembrando da última vez que brincara de qualquer coisa que não envolvesse planilhas e contratos. Carolina foi quem contou primeiro, enquanto todos corriam para se esconder em diferentes cantos do jardim grande. Ricardo se enfiou atrás de uma moita de hibiscos, sentindo-se completamente ridículo e absolutamente maravilhoso ao mesmo tempo. Ouvia as risadinhas abafadas das meninas vindo de direções diferentes, tentando se controlar para não serem descobertas. Carolina começou a procurar fazendo barulhos exagerados e engraçados para dar pistas de onde estava. "Achei a Daniela!" Ela gritou dramaticamente e Ricardo ouviu mais risadas explodindo. Uma a uma, Carolina foi encontrando as trigêmeas. Então começou a procurar especificamente por Ricardo. Ele ficou bem quieto atrás da moita, mal respirando, tentando não fazer nenhum ruído. De repente, um rostinho apareceu por cima dos hibiscos. Era Clara, com um sorriso travesso gigante. "Te achei, papai!" Ela gritou triunfante com alegria pura. Ricardo fingiu surpresa exagerada e chocada, fazendo as meninas explodirem em risadas. "Fui descoberto. Me rendeu completamente." Brincaram por horas que pareciam minutos. Ricardo correu mais do que correra em anos. Pulou, se escondeu, procurou. Seus músculos reclamavam do exercício incomum e sua respiração ficou ofegante, mas ele não se importava nem um pouco. As risadas das meninas eram combustível que o mantinha indo, energia renovável que parecia inesgotável. Em algum momento da tarde, ele tropeçou de propósito espetacularmente e caiu na grama macia. As trigêmeas aproveitaram a oportunidade e pularam em cima dele em uma pilha caótica de braços, pernas e gritinhos alegres de vitória. Carolina observou de longe com um sorriso enorme, tirando uma foto rápida com o celular para capturar aquele momento de pura felicidade familiar. Na hora do almoço, pediram pizza de uma pizzaria artesanal que Carolina conhecia. Ricardo não se lembrava da última vez que comera pizza. Camila adorava pizza aos sábados. Era tradição sagrada na casa. Ele havia evitado completamente o prato desde que ela partira, como se comer pizza sem ela fosse algum tipo de traição impér do impossível. Mas agora, sentado no jardim com as 3 filhas e Carolina, comendo fatias de marguerita e calabresa, parecia absolutamente certo e natural. Parecia que Camila aprovaria, que ela estaria feliz vendo-os redescobrindo pequenos prazeres simples da vida. Beatriz lambeu o queijo derretido dos dedos e perguntou casualmente: "Papai, a mamãe gostava de pizza?" Ricardo engoliu o pedaço que estava mastigando, sentindo a pergunta apertar seu peito, mas não de forma insuportável. "Adorava", respondeu com honestidade. Era o prato absolutamente favorito dela. Ela sempre pedia extra queijo e azeitonas pretas. Clara inclinou a cabeça pensativa. "Igual a mim, então?" "Exatamente igual a você", Ricardo confirmou com um sorriso genuíno. "Você herdou o gosto dela para a pizza." Carolina observava a interação em silêncio respeitoso,
um sorriso suave tocando seus lábios. Ela não se intrometia nesses momentos delicados, apenas criava espaço seguro para que acontecessem naturalmente e organicamente. Ricardo percebeu isso e sentiu uma gratidão profunda e quase avassaladora. Carolina sabia instintivamente quando falar e quando calar, quando participar e quando recuar discretamente. Era um dom raro que não podia ser ensinado. À tarde, as meninas pediram insistentemente para ir ao parque do condomínio. O parque tinha playground completo com balanços, escorregadores, gangorras e uma casinha de madeira pintada. Ricardo aceitou imediatamente, embora o parque fosse cheio de memórias dolorosas que normalmente o fariam evitar o lugar completamente. Camila levava as meninas lá quase todos os dias quando o tempo permitia. Ficava horas empurrando balanços, pacientemente, ajudando a subir escadas do escorregador, inventando jogos elaborados que mantinham as três entretidas. Ricardo raramente ia junto, sempre ocupado demais com trabalho, que parecia urgente, mas que agora percebia ser menos importante do que pensava. Agora, caminhando até o parque com Carolina e as trigêmeas, Ricardo sentia uma mistura complexa de ansiedade e determinação. Outras famílias já estavam lá quando chegaram. Pais e mães supervisionando filhos, casais jovens empurrando bebês em carrinhos caros, avós sentados nos bancos de madeira, observando netos brincarem com sorrisos indulgentes. Ricardo reconheceu alguns vizinhos que acenaram educadamente, mas com expressões variadas. Alguns olharam com pena mal disfarçada, outros com curiosidade invasiva. Todos sabiam exatamente o que acontecera com Camila. Era o tipo de notícia que se espalhava rapidamente em um condomínio fechado, onde todos conheciam todos, e fofocas eram moeda de troca social. As trigêmeas correram direto para os balanços sem hesitação, gritando de empolgação. Carolina as seguiu, começando a empurrar uma de cada vez com paciência infinita. Rafael ficou um pouco afastado observando, ainda não completamente confortável em um ambiente tão público e social. Beatriz gritava animada, pedindo para ir mais alto. Clara ria cada vez que o balanço subia. Daniela fechava os olhos e sorria, sentindo o vento no rosto e no cabelo. Eram apenas crianças sendo crianças em sua forma mais pura, felizes, vivas, livres de preocupações pesadas demais para seus ombros pequenos. Uma mulher se aproximou de Ricardo. Era Sandra, uma vizinha que morava 5 casas abaixo e que ocasionalmente conversava com Camila. "Ricardo, que bom ver você aqui", disse ela, com gentileza genuína na voz. "E as meninas parecem estar tão bem. É maravilhoso." Ricardo assentiu brevemente, sem confiar completamente em sua voz. Sandra olhou para Carolina empurrando os balanços. "É a nova babá?" "Sim", Ricardo respondeu, controlando sua voz. "Carolina, ela tem sido absolutamente incrível com as meninas. Mais do que eu poderia ter esperado ou pedido." Sandra sorriu calorosamente. "Dá para ver claramente. Elas estão radiantes, completamente transformadas. Você deve estar tão aliviado de finalmente ter encontrado alguém que realmente conecta com elas." "Estou", Ricardo admitiu com sinceridade total. "Mais do que consigo expressar em palavras." Sandra colocou a mão no braço dele brevemente em gesto de apoio. "Camila ficaria muito feliz", disse ela baixinho com convicção. "Vendo elas assim, vendo você tentando, ela ficaria muito orgulhosa." As palavras atingiram Ricardo como uma flecha certeira direto no coração. Camila ficaria feliz? Seria realmente verdade? Ele queria desesperadamente acreditar que sim, que ela estaria aprovando suas tentativas de reconstruir a vida deles. "Obrigado, Sandra", ele conseguiu dizer com voz rouca. Ela sorriu gentilmente e se afastou para cuidar de seus próprios filhos que brincavam na areia. Ricardo caminhou até os balanços onde suas filhas riam. Carolina estava empurrando Daniela, que voava cada vez mais alto. "Posso tentar?", Ricardo perguntou hesitante. Carolina se afastou imediatamente com um sorriso encorajador, dando espaço sem fazer alarde. "Claro", Ricardo segurou as correntes do balanço e empurrou suavemente. Daniela olhou por cima do ombro pequeno e sorriu radiante para ele. "Mais forte, papai", ela pediu com confiança. Ricardo empurrou com mais força, vendo sua filha voar cada vez mais alto, seu cabelo esvoaçando, sua risada cristalina enchendo o ar.
Era um dos sons mais bonitos que ele já ouvira na vida inteira. Uma, Ricardo empurrou as 3 meninas nos balanços. Seus braços cansaram rapidamente porque estava fora de forma, mas era um cansaço bom, produtivo, cheio de significado profundo. Quando as trigêmeas finalmente cansaram dos balanços e foram explorar a casinha de madeira, Ricardo se sentou no banco ao lado de Carolina. "Você é muito bom nisso", ela comentou calmamente, observando as meninas. Ricardo riu sem humor real. "Não sou nem um pouco. Estou apenas aprendendo agora o que deveria ter aprendido há 5 anos. Todos nós estamos sempre aprendendo", Carolina disse com sabedoria que parecia muito além de sua idade. "O importante é estar disposto a tentar, a se mostrar vulnerável, a arriscar errar. As crianças perdoam erros facilmente quando sentem amor genuíno." Ficaram sentados em silêncio confortável, observando as meninas brincarem com outras crianças na casinha. O sol começava a se inclinar para o horizonte, pintando o céu de tons alaranjados suaves. Ricardo pensou em Camila, em como ela amava pôr do sol de uma forma quase reverente. Costumava parar tudo o que estivesse fazendo para assistir, dizendo que cada um era único e especial e merecia a atenção total. Ele nunca entendera completamente na época, sempre ocupado demais com assuntos que pareciam mais urgentes. Agora entendia. Agora via a beleza que ela via, a importância de parar e apreciar momentos simples e efêmeros que nunca voltariam exatamente da mesma forma. As meninas voltaram correndo eventualmente, cansadas, mas radiantes, com as roupas sujas de terra e grama. Camila teria ficado levemente horrorizada com a bagunça, pensou Ricardo com um sorriso interno. Ela era um pouco neurótica com limpeza e aparências, mas também teria amado ver as filhas tão completamente entregues à alegria pura de brincar sem preocupações. "Vamos para casa", Carolina sugeriu gentilmente. "Já está ficando tarde e alguém aqui precisa de banho urgente." As meninas reclamaram performaticamente, mas obedeceram sem resistência real. Estavam claramente exaustas de um dia cheio e emocionalmente intenso. Ricardo carregou Daniela no colo durante a caminhada de volta porque ela estava quase dormindo em pé. A menina encostou a cabeça no ombro dele com confiança total, quase caindo no sono imediatamente. O peso pequeno e quente dela contra seu peito era reconfortante de uma forma que ele não sabia que precisava até experimentar novamente depois de tanto tempo de distância emocional. Naquela noite, depois de banhos longos e jantar tranquilo, depois de histórias antes de dormir contadas por Ricardo, tentando fazer vozes engraçadas que faziam as meninas rirem, depois que as 3 finalmente adormeceram profundamente exaustas, Ricardo desceu e encontrou Carolina organizando a cozinha. "Foi um dia perfeito", ele disse encostando no batente da porta. Carolina virou-se e sorriu cansada, mas genuinamente feliz. "Foi mesmo. As meninas vão lembrar desse dia pelo resto das vidas. Dias assim são os que ficam gravados para sempre." Ricardo entrou completamente na cozinha. "Carolina", começou hesitante, "posso te fazer uma pergunta talvez muito pessoal?" Ela parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. "Claro. Você já teve um relacionamento sério? Alguém especial?" Carolina pareceu levemente surpresa pela pergunta, mas não recuou. "Tive um namorado por 4 anos, respondeu depois de um momento. "Terminamos há 2 anos e meio." "O que aconteceu?" Ricardo perguntou, sabendo que estava sendo invasivo, mas incapaz de parar. Carolina enxaguou o prato que segurava antes de responder, escolhendo palavras cuidadosamente. "Ele queria que eu parasse de trabalhar com famílias em luto. Dizia que era pesado demais emocionalmente, que me deixava triste demais. Queria que eu fosse professora em escola normal, com crianças normais sem bagagem emocional complicada. Quando percebi que ele nunca ia aceitar essa parte essencial de quem eu sou, terminei. Não podia abrir mão de algo que me define tão profundamente." Ricardo assentiu devagar, processando. "E desde então? Desde então, tenho focado no trabalho, na família, em mim mesma. Relacionamentos vêm quando têm que vir. Não estou procurando ativamente nem evitando ativamente." "E você?" ela perguntou virando a mesa. "Você e Camila eram felizes?" A pergunta deveria ter sido impossível de responder, mas não foi. "Éramos", Ricardo disse com honestidade total. "Muito felizes na maior parte do tempo.
Ela era minha melhor amiga, além de esposa, minha parceira em absolutamente tudo. Nos completávamos de formas que eu nem sabia que eram possíveis antes dela. Quando ela partiu, foi como se metade literal de mim tivesse ido embora, também deixando um buraco que nada parecia preencher. Carolina o observava com atenção completa e total. "E agora?", perguntou suavemente. "Como você se sente agora?" Ricardo encontrou seus olhos escuros e honestos. "Agora sinto que talvez esteja começando a encontrar pedaços de mim que pensei estarem perdidos para sempre. Graças principalmente a você e ao que você fez pelas minhas filhas. Por mim também." O ar entre eles ficou carregado de algo indefinível, mas poderoso. Carolina abriu a boca para responder, mas naquele momento exato, o timer que ela havia programado para desligar as luzes externas disparou, quebrando o momento tenso. Ela sorriu um pouco trêmula. "Está tarde", disse baixinho. "Deveria descansar. Foi um dia longo para todos nós." Ricardo acenou, concordando, mesmo querendo prolongar aquele momento de conexão. "Boa noite, Carolina." "Boa noite, Ricardo." Subiram as escadas juntos em silêncio confortável, mas carregado, cada um seguindo para seu próprio quarto, mas ambos sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles, algo que não podia ser ignorado ou desfeito facilmente. Os dias que se seguiram trouxeram uma consciência crescente, que pairava entre Ricardo e Carolina como névoa visível apenas para eles. Havia uma tensão nova, não desconfortável, mas definitivamente presente. Um olhar que durava um segundo além do apropriado. Dedos que se tocavam ao passarem um prato durante o jantar e demoravam a se separar. Uma intimidade emocional crescente que começava a transbordar para o físico de formas sutis, mas inegáveis. As trigêmeas, felizmente, pareciam completamente alheias à dança delicada acontecendo entre os adultos. Para elas, Carolina sempre fizera parte integral da família. E ver o pai mais presente e visivelmente mais feliz era apenas mais uma mudança positiva em uma série de mudanças que haviam melhorado suas vidas dramaticamente. Uma sexta à noite, depois de colocar as meninas para dormir após um dia particularmente cansativo de atividades, Carolina e Ricardo se encontraram na varanda dos fundos, onde conversas honestas pareciam acontecer com mais facilidade. "Ricardo", Carolina começou hesitante, "precisamos conversar sobre algo importante." Ele sentiu o estômago apertar com antecipação ansiosa. "Sobre o quê?" "Sobre o que está acontecendo entre nós." Ela disse diretamente, sem rodeios. "Eu sinto que há algo mudando. E se estou completamente errada, me desculpe, mas preciso ser clara sobre limites profissionais, porque não posso arriscar meu trabalho aqui. As meninas precisam de mim." Ricardo respirou fundo, decidindo que honestidade era a única opção viável. "Você não está errada", admitiu com voz baixa. "Há algo acontecendo. Não sei exatamente o que é ou quando começou, mas está definitivamente lá. E me assusta profundamente porque não sei se é apropriado, se é certo, se é justo com a memória de Camila, ou com você, ou com as meninas." Carolina acenou compreensivamente. "Também me assusta", confessou vulnerável, "porque vim aqui especificamente para ajudar suas filhas, não para complicar as coisas. E tenho muito medo que seja cedo demais para você, que esteja confundindo gratidão profunda com sentimentos românticos." "Não é só gratidão", Ricardo disse com firmeza absoluta. "Ou pelo menos não é apenas isso. Você me faz sentir vivo novamente de formas que não esperava mais sentir. Faz-me acreditar que talvez exista um futuro além deste luto que parecia eterno e inescapável. E isso é ao mesmo tempo aterrorizante e absolutamente maravilhoso." Carolina o olhou por um longo momento carregado. "Não sei o que fazer com isso tudo", admitiu com vulnerabilidade rara. "Não quero de forma alguma desrespeitar a memória de sua esposa, que eu mesma conheci e admirei profundamente. Não quero confundir as meninas ou criar instabilidade onde finalmente encontraram alguma paz. Mas também não sei como simplesmente ignorar completamente o que sinto quando estou perto de você." O coração de Ricardo disparou. Então não era imaginação. Ela também sentia algo real. "O que fazemos então?" perguntou, sentindo-se perdido. Carolina balançou a cabeça lentamente. "Não sei com certeza. Talvez devêssemos ir muito devagar, extremamente devagar,
ver o que acontece naturalmente sem forçar absolutamente nada. E se em algum momento sentirmos que isso está afetando negativamente as meninas de qualquer forma, paramos imediatamente. Ricardo concordou completamente, embora uma parte impulsiva dele quisesse pular todos os passos e simplesmente estar com ela imediatamente. Mas Carolina tinha razão absoluta. Precisavam ser extremamente cuidadosos por causa das meninas, por causa da memória de Camila, por causa de si mesmos. Nas semanas seguintes, foi uma dança delicada e constante de aproximação e recuo estratégico. Ricardo e Carolina haviam estabelecido um acordo tácito não verbalizado de ir devagar, mas a tensão entre eles era praticamente palpável e visível. Cada toque acidental ao passarem um pelo outro no corredor enviava correntes elétricas. Cada olhar prolongado durante o jantar fazia Carolina corar levemente. Cada conversa tarde da noite na varanda os aproximava emocionalmente, mesmo quando mantinham distância física apropriada. As trigêmeas, graças aos céus, pareciam completamente alheias às correntes subtis fluindo entre os adultos. Estavam absortas em seu próprio mundo expandido de brincadeiras, descobertas e alegrias reencontradas. Ricardo começou a participar ainda mais ativamente da rotina das meninas. Acordava mais cedo para tomar café com elas, antes de ir ao escritório. Chegava sempre antes das 7 da noite para jantar juntos, sem exceção. Lia histórias elaboradas para elas antes de dormir, usando vozes diferentes para cada personagem e fazendo as meninas rirem com suas imitações exageradas, mas amorosas. Uma sexta à noite, depois de colocar as trigêmeas para dormir, após um dia especialmente movimentado e feliz, Ricardo desceu e encontrou Carolina organizando a cozinha. Ela usava um vestido simples de algodão florido, que era a mudança das calças jeans que normalmente usava. Estava com os pés descalços, o cabelo solto caindo em ondas naturais sobre os ombros. Ricardo parou na porta, observando-a por um momento, sentindo seu coração acelerar descontroladamente. Havia algo profundamente atraente naquela domesticidade natural dela, na forma como se movia pela cozinha com conforto total e absoluto. "Vai sair?" ele perguntou, fazendo-a se virar surpresa. Carolina sorriu. "Minha amiga Paula está fazendo aniversário. Pensei em visitá-la por algumas horas, se não for problema nenhum." "Claro que não é problema", Ricardo disse imediatamente. "Você merece totalmente uma noite livre. Vá e divirta-se sem preocupações." Carolina hesitou visivelmente. "As meninas já estão dormindo profundamente. Você vai ficar bem sozinho aqui?" Ricardo riu genuinamente. "Acho que consigo sobreviver algumas horas sozinho, sim." Carolina terminou de arrumar rapidamente, pegou uma bolsa pequena e seguiu para a porta. Na soleira virou-se olhando para Ricardo, que estava encostado no batente observando-a. "Obrigada", ela disse suavemente com gratidão real, "por confiar tanto em mim com suas filhas, por me deixar fazer parte genuína da vida delas. Sou eu quem deveria agradecer eternamente." Ricardo respondeu com voz carregada de emoção mal contida. "Por absolutamente tudo que você fez e continua fazendo." Carolina sorriu um sorriso pequeno, mas que iluminou completamente seu rosto inteiro. Então saiu deixando Ricardo sozinho na casa silenciosa e grande. Ricardo vagou pela mansão sem rumo definido, sentindo-se estranhamente perdido e deslocado, sem a presença constante de Carolina. Era completamente ridículo. Aquela era sua casa, seu território. Mas nos últimos meses, Carolina se tornara tão parte integral do tecido daquele lugar que sua ausência criava um vazio notável e desconfortável. Subiu para verificar as meninas dormindo. As 3 estavam profundamente adormecidas, os rostinhos idênticos relaxados e tranquilos na paz completa do sono infantil. Beatriz abraçava um unicórnio de pelúcia. Clara tinha o cobertor puxado até o queixo. Daniela dormia de lado com uma mão sob a bochecha. Ricardo sentou-se na cadeira de balanço que ficava estrategicamente no canto do quarto. A mesma cadeira onde Camila passava horas embalando as bebês quando eram recém-nascidas minúsculas. Observou suas filhas dormirem, algo que raramente parava para fazer na correria constante da vida. Elas estavam crescendo tão incrivelmente rápido. Logo teriam 6 anos, depois 7, 8, 10, 15. O tempo não parava para ninguém.
nem mesmo para o luto mais profundo. Camila estava perdendo tudo isso. Cada marco importante, cada pequena mudança gradual, cada momento precioso. E por mais que doesse admitir essa verdade dura, a vida continuava inexoravelmente sem ela. Seu celular vibrou no bolso, tirando-o dos pensamentos melancólicos. Era uma mensagem de sua sogra, Teresa. Estava pensando nas meninas. Como elas estão? Ricardo respondeu rapidamente com dedos hábeis. Estão ótimas, dormindo agora. Quer fazer videochamada amanhã de manhã? A resposta veio quase imediatamente. Adoraria muito. Saudades enormes das minhas netas lindas. Ricardo sorriu e confirmou. Combinado então. 10 da manhã. Perfeito. Obrigada, Ricardo, por cuidar tão bem delas sempre. As palavras tocaram Ricardo de forma profunda. Teresa não fazia ideia de como ele se sentia constantemente inadequado como pai, de como Carolina fazia praticamente todo o trabalho emocional pesado. Mas talvez simplesmente estar presente já contasse para alguma coisa. Talvez tentar genuinamente já fosse suficiente mesmo com todos os erros. Desceu para a biblioteca, pegou um livro que Camila adorava, uma coletânea de crônicas de Rubem Braga, e tentou ler. Mas as palavras borravam na página, sua mente constantemente voltando para Carolina. Onde ela estaria agora? Estaria se divertindo com a amiga? Pensaria nele mesmo ocasionalmente? Às 11h15 da noite, ouviu a porta da frente se abrir suavemente. Carolina entrou silenciosamente, tirando os sapatos no hall. Ricardo apareceu na porta da biblioteca, fazendo-a pular levemente de susto. Como foi? Ele perguntou com interesse genuíno. Júlia pareceu surpresa de encontrá-lo ainda acordado, esperando. Foi muito bom. Paula adorou a surpresa que fizemos. Quer um chá? Ricardo ofereceu impulsivamente. Carolina hesitou visivelmente por um momento, então assentiu. Adoraria sim. Foram juntos para a cozinha em silêncio confortável. Ricardo preparou o chá de camomila, enquanto Carolina se sentava na ilha de granito, observando seus movimentos. Há quanto tempo você e Paula são amigas? Ele perguntou, mantendo conversa leve e segura. Desde a adolescência, Carolina respondeu, aceitando a xícara fumegante que ele oferecia. Crescemos na mesma rua. Ela foi quem me segurou quando minha irmã partiu. Ficou comigo nas noites infinitas em que eu não conseguia parar de chorar. Me forçou a comer quando eu não queria mais viver. Salvou minha vida de várias formas importantes. Ricardo sentou-se ao lado dela na ilha. Você tem sorte de ter uma amiga assim tão especial e leal. Tenho sim, muita sorte. Carolina concordou, tomando um gole do chá quente. E ela está muito feliz por mim agora. Diz que estou diferente ultimamente, mais leve, como se um peso enorme tivesse sido finalmente tirado dos meus ombros. Está diferente? Ricardo perguntou curioso. Carolina o olhou diretamente nos olhos com vulnerabilidade rara. Estou sim. Este trabalho, esta casa, suas filhas incríveis, tudo isso está me curando tanto quanto espero estar curando vocês todos. Ricardo segurou a xícara de chá com ambas as mãos, sentindo o calor através da porcelana. Carolina começou hesitante. Eu preciso te contar algo importante. Ela esperou atenta e paciente. Hoje, enquanto você estava fora, percebi algo fundamental. Esta casa é enorme, cheia de quartos e luxos, mas sem você aqui parecia completamente vazia e sem vida. Isso me assusta profundamente, porque não sei se é saudável me sentir tão dependente de outra pessoa novamente, tão rapidamente, não depois de tudo com Camila. Carolina colocou sua xícara cuidadosamente na bancada. Não acho que seja sobre substituir Camila de forma alguma, disse ela pensativamente. Acho que é sobre finalmente aprender e aceitar que o coração humano tem capacidade infinita quando permitimos. Amar alguém novo não diminui nem apaga o amor que você teve pela sua esposa. Não destrói a memória dela, apenas adiciona algo novo e diferente ao lado do antigo. Ricardo queria desesperadamente acreditar naquilo com todo o seu ser. Queria acreditar que era possível honrar Camila adequadamente e ainda assim seguir em frente corajosamente. Mas a culpa era uma companheira constante sussurrando cruelmente em seu ouvido que era cedo demais, errado demais, uma traição imperdoável. Teresa quer fazer videochamada com as meninas amanhã de manhã, Ricardo disse, mudando deliberadamente de assunto para território mais seguro. Você também pode participar se quiser.
Carolina balançou a cabeça gentilmente. É um momento especial da família. Eu não deveria me intrometer assim. Você é parte desta família agora, Ricardo disse com intensidade surpreendente. Quer você reconheça e aceite ou não, se tornou parte absolutamente essencial dela. O silêncio que se seguiu foi pesadíssimo de significado não verbalizado. Carolina desviou o olhar, primeiro terminando seu chá em um gole longo. Está tarde, disse ela, levantando-se. Deveria ir dormir. Carolina, Ricardo chamou, fazendo-a parar na porta da cozinha. Ela olhou por cima do ombro esperando. Obrigado por voltar sempre, disse ele com voz rouca. Por não desistir de nós mesmos quando seria mais fácil ir embora. Nunca vou desistir, ela prometeu com convicção absoluta. Prometo isso. E então subiu as escadas, desaparecendo no corredor escuro, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos conflitantes, turbulentos e seu coração cada vez mais confuso sobre o que sentia e o que deveria sentir. A vida tem formas misteriosas de nos surpreender quando menos esperamos, não tem? Às vezes, a cura vem de lugares completamente inesperados, através de pessoas que nem sabíamos que precisávamos, até que elas aparecem e mudam absolutamente tudo. Se essa história está tocando algo profundo em você, se está fazendo você refletir sobre suas próprias perdas e recomeços, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Cada história nos comentários ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas próprias jornadas difíceis. E não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. A gente se encontra no próximo capítulo dessa jornada emocionante de transformação e renascimento.